Olá, eu sou Leda e sou uma trabalhadora voluntária da Coligação Espírita Progressista. Estou aqui para fazer junto com vocês o Evangelho no Lar de hoje. O Evangelho, ele deve ser sempre efetuado no mesmo dia e no mesmo horário, porque o plano espiritual, ele reserva esse dia, esse horário para ir até a casa de vocês, para realizar esse Evangelho junto com vocês. E a gente faz sempre com uma prece inicial, uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e depois fazemos com mais uma leitura complementar. E no final fazemos uma prece final. É sempre importante que vocês convidem as pessoas que moram com vocês. Se ninguém quiser fazer, não tem problema, faça sozinho, mas lembre-se de fazer sempre em voz alta. Vocês podem fazer acompanhando aqui o nosso Evangelho, ou pode fazer utilizando essas leituras edificantes e abrindo o Evangelho ao acaso, ou seguindo o Evangelho lição a lição. Fica a critério de vocês. Também fica a critério de vocês dar um like aí para ajudar o nosso canal e para que esse Evangelho possa chegar até mais pessoas. E se puder apertar, seguida, além do like, seguir o nosso canal, apertar lá o sininho de todas, assim você será sempre notificado pelo YouTube das nossas publicações do nosso canal. Então vamos começando, fechando os nossos olhos materiais e vamos elevando o nosso pensamento o mais alto possível, nosso padrão mental. Vamos chegando até Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai. Vamos pedindo ao plano espiritual maior que possa vir até o nosso lar, possa abrir o nosso coração e a nossa mente para receber os ensinamentos de hoje, para que possamos juntos elevar a nossa condição moral. Para isso, pedimos ao plano espiritual maior que nos dê sabedoria para sabermos pensar, querer, agir e ter sempre as nossas atitudes voltadas para os ensinamentos do Cristo. Que possamos pensar o que Jesus faria. E é com esse pensamento que queremos estar aqui hoje e também nas nossas demais horas das nossas atitudes aqui no nosso planeta Terra. E vamos então pedindo licença a Jesus, ao plano espiritual maior, para iniciar o Evangelho dessa noite, que assim seja. Então, com base no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, nós vamos estudar hoje o capítulo 26, o item 9 e 10. O capítulo 26, o título dele é Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E no item 9 é sobre a mediunidade gratuita. O item 9 fala assim: a par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão, não só porque se desacreditaria moralmente,
identificada para logo com a dos ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugídia e imutável, cuja perenidade, pois, ninguém pode contar. Constituiria, portanto, para o explorador uma fonte absolutamente incerta de receitas, de natureza a poder faltar-lhe no momento exato e que mais fosse, em que mais necessária lhe fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho e que, por esta razão mesma, representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é ao seu possuidor tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Explorar alguém, a mediunidade é, conseguintemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. Há mais ainda, não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Veja-se no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 28, O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 11. Então, quem tiver interesse, depois pega esses livros e dá uma olhadinha. Então, o item 10 fala assim: a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, feitos muita vez à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Pode impor-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, não cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos de qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam do que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Então, gente, o que acontece com a mediunidade? Nós sabemos que todos nós somos médiuns. Nem todos conseguem desenvolver essa mediunidade. E muitas vezes as pessoas têm medo de desenvolver a mediunidade. Não deve ter nenhum medo, porque desenvolver a mediunidade nada mais é
do que você se esclarecer, você estudar os fenômenos mediúnicos, você estudar o Evangelho. E com isso, você vai entender que você deve dar de graça o que de graça você recebeste. Então, como é que funciona a mediunidade? Existe a mediunidade e, na verdade, ela não é um privilégio, ela não é uma profissão, não é uma fonte de ganho, mas é sim uma missão, é uma responsabilidade, é uma oportunidade de crescimento espiritual. E muitas vezes essa mediunidade, ela vem para nós não como uma conquista pessoal, não como um talento adquirido, nem tampouco como um mérito do encarnado, mas é sim uma faculdade concedida por Deus. E ela, muitas vezes, ela vem como prova, como missão, como instrumento de aprendizado do médium. Então, o médium, ele não pode cobrar, ele não deve cobrar, afinal de contas, ele não é dono da mediunidade, ele só é um canal de comunicação. A mediunidade não funciona se não for por intermédio dos espíritos. Então, a gente não pode colocar um preço por algo que não nos pertence, que não é nosso. Então, o médium espírita, ele é chamado a ser uma pessoa simples, desinteressado, discípulo de Jesus, disciplinado moralmente, comprometido com o bem. E o verdadeiro pagamento do médium é a oportunidade de servir, é o crescimento moral, é a melhora íntima, é o amparo espiritual que o médium recebe. Jesus não cobrava para curar, os apóstolos não cobravam para consolar. E o Espiritismo, como consolador prometido, ele também não cobra. Então, a gente tem que pensar, dentro de uma casa espírita, não há médiuns especiais, não há hierarquia espiritual baseada nas faculdades. Há sim trabalhadores e aprendizes, todos em evoluções, alguns mais evoluídos, com mais conhecimento, outros aprendendo, mas estamos todos nós, médiuns, juntos na casa espírita, trabalhando pelo bem das pessoas. É isso que o médium ganha, é a satisfação de estar servindo, de estar ajudando, de estar amparando outras pessoas. Então, a mediunidade, ela é um bem que nós recebemos, que nós devemos cuidar com carinho, para que nós possamos ter junto do nosso lado os bons espíritos, os mentores espirituais. E ele é também uma grande responsabilidade, porque a mediunidade, ela vai nos ensinar a amar e doar essa mediunidade gratuitamente. E devemos fazer isso com amor, lembrando que o amor é o que mais nós podemos dar, e quanto nós mais damos de amor ao nosso próximo, mais amor temos a dar. E para a gente complementar, eu vou ler para vocês do livro do Chico Xavier, né? Psicografado pelo Chico Xavier, e quem escreveu foi o espírito do irmão X. O livro é Pontos e Contos. Lá no capítulo 17, o título do capítulo é Resposta de Companheiro. Eu não vou ler o capítulo todo, ele é bastante extenso, mas eu vou ler alguns trechos
para a gente elucidar essa questão da mediunidade, tá? Então, resposta de companheiro é uma resposta que o plano espiritual está dando a uma consulta que foi dado. Então, começa assim: meu amigo, pede você um roteiro de nosso plano que lhe sirva às incursões no campo mediúnico. Sabe você que os sacrifícios não serão reduzidos. Os bandeirantes antigos, os bandeirantes aqui que desbravaram o interior do nosso Brasil, para semearem a civilização no Oceano Verde, sofreram muitas vezes privações e dificuldades, solidão e angústias indizíveis. Os pioneiros da espiritualidade nos tempos modernos, para distribuírem a nova luz na floresta dos sentimentos humanos, não devem nem podem aguardar excursões pacíficas e felizes na esfera imediatista. A técnica da cooperação com a espiritualidade superior não é diferente daquela que norteia as atividades dos realizadores do progresso humano. Está fazendo alusão aos bandeirantes e aqueles que fizeram grandes evoluções humanas. Por exemplo, o Thomas Edison, que inventou a lâmpada, onde ele falhou mais de 100 vezes, até que ele conseguiu produzir a lâmpada elétrica. Então, continuando falando sobre a mediunidade, ele fala assim: não é o fenômeno desconcertante e indiscutível a base fundamental da obra. É o espírito de boa vontade, de sacrifício e renunciação. Ser o medianeiro de fatos transcendentes que constituam alicerce de grandes e abençoadas convicções é admirável tarefa, sem dúvida. No entanto, se as demonstrações obedecem a impulsos mecânicos, sem o condimento da compreensão elevada no setor da responsabilidade, do serviço e do amor fraterno, toda fenomenologia se reduz a fogo farto. Impressiona, comove durante a festa, para cair no absoluto esquecimento nas horas seguintes. Então, com certeza não é isso que você quer. Então, ele continua falando assim: você deseja informar-se quanto ao processo mais eficiente de atender aos imperativos do bem, no intercâmbio com o plano invisível, e em face do seu desejo, nada tenho a aconselhar-lhe senão que intensifique a sua capacidade receptiva, dilatando conhecimentos, elevando aspirações, purificando propósitos e quebrando a concha do personalismo inferior para poder refletir o infinito. Mediunidade é sintonia. Cada mente recebe segundo a natureza e extensão da onda de sentimento que lhe é própria. Subamos desse modo a montanha do conhecimento e da bondade. Ajustemo-nos à esfera superior da vida para merecermos a convivência dos espíritos superiores. A virtude primordial em semelhante tarefa não consiste substancialmente em ser médium, mas sim, prestem atenção, em ser trabalhador fiel do bem, instrumento do divino amor, onde quer que você se encontre. Na execução deste programa da mediunidade, encontrará contínuo engrandecimento de poder espiritual. Guarde a harmonia de seu vaso físico, faça mais luz em sua mente, intensifique o amor em seu coração,
e o trabalho será sempre lúcido e mais sublime. Em vista disso, ouçamos juntos a advertência do Evangelho. Negue cada qual a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tem você suficiente disposição para satisfazer o sagrado apelo? Quanto a mim, esteja certo de que, não obstante a condição de alma do outro mundo, é o que eu estou procurando fazer com toda a sinceridade do coração. Lindo, né, gente? Esse amor do coração, essa entrega, ser médium, se responsabilizar, doar o seu tempo, fazer o bem às pessoas que nos estão perto, poder trabalhar para o ensinamento do Cristo. E para isso nós temos que estudar. Convido todos vocês a fazer os cursos da Coligação Espírita Progressista. Esses cursos, eles vão começar agora em março. E aqueles que ainda não fizeram nenhum curso, comecem pelo curso básico. O curso básico vai ter de terça-feira à tarde, onde eu darei a aula. Teremos também de terças à noite e tenho dúvidas, talvez quinta à noite. Aí eu tenho que dar uma checada se realmente vai ter de quinta à noite. Mas temos à tarde e à noite. Então convido a todos vocês a fazer parte do nosso grupo de estudantes da Coligação Espírita Progressista, porque ser médium é também fazer a reforma íntima, é nos melhorarmos moralmente. Nós temos que nos melhorarmos, para quê? Para que nós tenhamos ao nosso lado sempre espíritos benfeitores, espíritos de uma grandeza elevados, né? Espíritos elevados que estejam sempre ao nosso lado, nos ajudando a nós auxiliarmos as pessoas que precisam, tá bom? Então, vamos agora, auxiliando as pessoas que precisam, vamos fazendo as nossas vibrações de hoje para aqueles que são mais necessitados. Então, elevando o nosso coração e a nossa mente, vamos entregando ao nosso Mestre Jesus os nossos sentimentos de amor, de alegria, de fé, de esperança, de felicidade, sentimentos de compaixão pelos nossos próximos, e que pedimos ao Mestre Jesus que distribua desses nossos melhores sentimentos a todo o nosso planeta Terra, dando sabedoria a cada ser que habita esse planeta. Sabedoria para fazer as escolhas necessárias. Afinal, a vida é feita de escolhas. E que nós possamos escolher sempre o caminho de Jesus. Pedimos por todos os dirigentes de todos os países, de todos os povos, os dirigentes do Brasil, os dirigentes dos povos em guerra. Pedimos que ilumine principalmente os dirigentes desses povos em guerra, que eles possam entender que o caminho é a conversa, é o diálogo, é a compreensão, é cada um ceder um pouquinho e chegar num consenso comum, onde todos possam conviver em paz, com harmonia, que haja amor, compaixão, luz, paz a todos os seres do nosso planeta. Pedimos pelos dirigentes do Brasil que conduza as suas atitudes
para a melhoria da condição de vida do povo. Pedimos, Senhor, que leve nossas vibrações de amor a todos os lares, principalmente os lares em desajustes, a todos os leitos de dor, a todas as pessoas que cuidam desses doentes, médicos, enfermeiros, pessoas da família, que eles nunca desistam desses doentes, que eles estejam sempre levando esperança, compreensão e a cura. Pedimos, Senhor, que leve nossas vibrações de amor àqueles que se sentem injustiçados, aqueles que sofrem de dores materiais, como fome, sede, frio, calor, dores morais como maus tratos e desprezo. Que eles possam ser abrandados seus corações. Pedimos por todos aqueles que estão presos em vícios lícitos ou ilícitos, que eles possam entender que devem ter força de vontade, que devem se libertar desses vícios, dar a eles amor em seus corações, que esse amor resplandeça, que eles se sintam amados, compreendidos e que tenham a força para se libertarem. Pedimos por todos aqueles que moram nas ruas, pelas crianças de rua, pelas crianças nos asilos, pelas crianças nos orfanatos, pelos velhinhos nos asilos. Dai a todos calor em seu coração, que eles possam se sentir amados, possam encontrar pessoas que cuidem deles. Pedimos, Senhor, pelos encarcerados, pelos que estão soltos e comprazem em fazer o mal. Coloque uma fagulha de amor em seu coração, que essa fagulha de amor resplandeça e que eles possam perceber o mal que estão fazendo às outras pessoas e a si mesmo. Pedimos, Senhor, por todas as pessoas que cuidam das crianças, para que elas possam ser cuidadas com amor, com compaixão, com alegria. Pedimos ainda, Senhor, por todas as igrejas, por todas as casas de caridade, pela CEP, pela Coligação Espírita Progressista que nos acolhe, que acolhe tantas pessoas assistidas, que nos instrui, que nos traz o esclarecimento, que ela possa continuar cada vez mais trazendo esclarecimentos a mais e mais pessoas. Pedimos pelos nossos pais, pelos nossos irmãos e irmãs, pelos nossos filhos, filhas, noras, genros, netos, netas. Pedimos pelos nossos demais parentes, sobrinhos, sobrinhas, primos, primas, tios, tias, demais parentes e amigos. Pedimos pela nossa casa, pelo nosso lar, pelas pessoas que moram conosco. Ilumine-os, os guarde, os traga alegria para todos. Deixamos uma vibração em aberto para que o plano espiritual possa utilizar da maneira que ele quiser. E pedimos ainda a licença para vibrarmos por nós mesmos, para que a gente tenha sempre fé, força de vontade, vontade de melhorarmos moralmente, vontade de estudarmos, de lermos leituras edificantes, para que a gente possa cada vez mais se esclarecer. Afinal, o conhecimento liberta. Liberta porque nos traz o esclarecimento. E assim, agradecidos por mais esse Evangelho, vamos agradecendo
a todo o plano espiritual maior, a Jesus nosso Mestre, que nos proporcionou esses momentos. Vamos pedindo que possa nos abençoar, possa estar conosco durante toda a semana e que durante toda a semana nós possamos encontrar brechas para fazer o bem na nossa casa, através de uma palavra mais carinhosa, através de uma ajuda aos doentes, a pessoas necessitadas, nas ruas, que a gente possa encontrar sempre local e oportunidade de fazermos o bem. E que assim seja. Agradeço vocês estarem aqui comigo. Peço sempre a ajuda de vocês para que possam colaborar com as cestas básicas que a Coligação Espírita Progressista entrega. E estamos esperando vocês na Rua Batuíra, no número 297, na Vila Moraes. Venham nos visitar, venham fazer os nossos cursos, venham para essa corrente do bem. Um grande abraço a todos vocês.